Não adianta ser bonzinho. Boa noite, tudo bem? Isso só tem que ser da pessoa, né? Mas não vai mais que obrigação. Não faz mais que obrigação, né? Não é assim. Por exemplo, o cigarro, a bebida ou qualquer outro tipo de Café, álcool, chá do Daime. chazinho de cogumelo, chazinho de Santo Daime. Estou esperando o pessoal todo entrar para a gente começar. Mas de lenitivo chama isso. Lenitivo. Todo esse tipo de lenitivo, eles de uma certa forma ajudam. Por exemplo, o cigarro, ele faz mal? Não. Não. O pulmão faz. Não faz mal. Você fala, Marcos, que incoerência que você está falando, não é mesmo? Não estou falando incoerência, porque assim, vou pegar uma pessoa que mora em São Paulo, que é o meu caso, São Bernardo. Durante 35 anos eu trabalhei em São Paulo, né? No mínimo, 2 horas de trânsito para ir e 2 horas para voltar. Eu fumei mais do que uma pessoa que mora, por exemplo, em Campo Grande, que fuma um maço por semana ou um maço por mês, só respirando poluição. Sim. Então é assim, então quer dizer que se eu morrer, eu vou estar com a consciência tranquila porque eu não fumei, ou eu fumei, ou eu vivi no trânsito. Não, eu não vejo dessa forma. Por exemplo, eu acredito assim, você quer fumar? Fuma. Mas qual é o objetivo o que você busca no cigarro? Você quer beber? Bebe. Mas você vai beber uma garrafa de uísque por dia? Você vai beber 1 litro de uísque por semana? Você vai encher a cara todo final de semana? Você vai falar assim, não, eu vou tomar só um pouquinho para poder relaxar? Então, assim, você fala, qual que é o objetivo da bebida, portanto? Qual que é o objetivo do cigarro? Qual que é o objetivo do vício? Né? Qual que é o objetivo? Aliviar tensões. Autossabotagem. Então, você precisa, como que a gente fala, você precisa primeiro entender a causa. Eu acredito que depois que você entender a causa, tá tudo certo. Agora, fumar 1 maço de cigarro por dia, 2 maços, 3 maços, como tem um monte de gente que faz, que é uma loucura. Se o cara fica 2 minutos sem fumar, ele morre. Você fala, meu, o que está acontecendo? Então você tem alguma coisa a mais aí, por exemplo, ansiedade, por exemplo, algum outro fator que você precisa identificar. Né? Você já fumou, né, Álvaro? Nunca. Nunca? Não. Esse apagador aqui no início eu não dava nada por ele, viu? Mas você viu como ele é bom? Ele canta. É? O Francisco ele fez uma proposta de conversa. Ele pegou e falou assim, vamos falar sobre razão. Você trocou de todas? Essas a gente já tinha trocado semana passada. Ah, é? Não tá funcionando bem? Não, ficou boa. A verde também? Então, a verde é a única que não troquei, porque ela ainda tem. Então, Porque não se enxerga na coisa, né? razão e raciocínio. Vamos falar de razão e raciocínio. Eu já dei a 1 dos 6.
Boa noite, Ana. Tudo bem? Vamos lá. Razão e raciocínio. Quem quer começar? Só que assim, o microfone é aberto, né? Porque senão... Razão e raciocínio. O raciocínio você começa a articular sobre um objeto, não? Articular o raciocínio. Nossa, Silvana, como você mudou. O que aconteceu com você, Silvana? Você pintou o cabelo? Silvana? Ah, Silvana. Agora entendi. É que a gente tem que falar do tanto de ilusão, né? Eu peguei e falei, ué, será que é uma projeção do futuro? Eu imaginei. Ou do passado? O que será que foi que aconteceu? Não. Vamos lá. Vamos lá. O que é raciocínio? Raciocínio ele pode ser lógico, pode ser raciocínio abstrato, pode ser um raciocínio mental. Mas o mental não. não. Raciocínio lógico. Não escutei abrir. Você não fechou a porta, né? Você fechou o portão? Não. Eu gostei de fazer vigiado, mas não fechado. Você pode ter o raciocínio lógico, abstrato, comum, né? Você tem vários tipos de raciocínio. Portanto, o que define o raciocínio? O que define o raciocínio? A forma que você pensa, Marcos? Não, o pensamento, bom. O que é o pensamento? Vamos ouvir, Guilherme. São ideias. São ideias. Pensamento não é ideia. O que são pensamentos? Tocaram a campainha, só um minuto. Você trancou? Coloquei só o cadeado. Então, Você dentro trancou? de Não, fora, cadeado nada. não tem. Ah. Leonardo. Tá fechado lá dentro, já abriu. Pegou a chave. E pegou a chave, tá fechado. Tá fechado. Ele pegou a chave. Eu vou pegar bem. Ó. O bagulho da chave. E eu não baixei, não. Tenho certeza. É, acho que a força foi um pouquinho maior do que você. Às vezes você faz um movimento. Pode ser. É. Essa É imagem. uma ação comum, né? Você fechar, você nem percebe que você fechou. Se essa possibilidade também. Imagens são frequências. Você sabe o que fazer, velho? Fazer exercício é ruim, né? É uma trancada. Então é assim.
O pensamento são imagens. Porque como que você vai pensar alguma coisa que não existe? Ou sobre o que você vai pensar? Então, por exemplo, boa noite. Por exemplo, eu vou pescar. Vou pescar o quê? Aonde? Então, todas as situações que são produtos de imagens, eles têm como origem definições pré-concebidas por um grupo. Essas definições pré-concebidas por um grupo, a gente tem um nome para isso. Como que chama? Estamos falando de razão e raciocínio. Formas. Isso. De pensamento. Portanto, as formas de pensamento formam formas pensamento. E as formas pensamento são originadas aonde? Que nada mais são do que ideia. Formas, pensamento é uma ideia. Essa ideia veio da onde? Ah, Marcos, veio do uma mente coletiva. Tá bom, entendi que é da mente coletiva. Mas assim, da onde que veio? O que deu razão à existência da ideia? Uma necessidade. Portanto, uma necessidade gera uma ideia. A ideia forma pensamento. As formas pensamento geram formas de pensamento. Imagens. A articulação disso aqui ou articulações dá-se o nome do quê? Razão. Portanto, eu posso ter uma articulação, raciocínio lógico, abstrato, comum. Mas essa não é a razão que nós buscamos. Essa é a razão do pensamento. Quando o Francisco perguntou da razão, ele quis saber da razão que leva ao ponto do absoluto, que leva à sabedoria. Foi essa a razão que ele perguntou. É isso, Francisco? É isso mesmo. Logo, esta razão não está dentro de você, que te leva à sabedoria. O que está dentro de você é o raciocínio, ou as articulações que geram pensamentos baseados em imagens, que foram, ao longo do tempo, geradas em formas pensamento. Essas formas pensamento, por exemplo, chegar a Deus. Chegar a Deus é uma forma pensamento.
como eu vou chegar a Deus? Posso usar a lógica, posso usar o abstrato, posso usar um pensamento comum ou um raciocínio comum. O como são as formas de pensamento. As formas de pensamento nada mais são do que imagens. Ficou claro, Francisco? Para todo mundo ficou claro ou ficou alguma dúvida? Articular isso aqui é tua propriedade. A articulação disso daqui, quem faz isso aqui? Aí sim, o que você falou? Que manifesta, não, mas não falei isso, né? Tá pensando nisso. O que você pensou? É que quem faz manifesta. Quem? Quem falou psique? Eu, Então, você falou o quê? psique, Então, quem manifesta tudo isso, quem é? é psique. É a psique. Através do id, ego, superego. E aqui que entra todas as regras, normas, leis, limites, e aí vai. Que vai estar relacionado às articulações, que vai estar relacionado não à imagem. A imagem que vai gerar desejo, emoções, e assim vai. Tá? O como nós vamos chegar é a razão. Mas para chegar no absoluto, essa não está dentro de você. E como que eu Marcos, chego... Pois não. você disse aí psique e escreveu em vermelho lá, eu não consegui ouvir. É id, ego, superego. A psique, ela vai fazer as articulações através do id, ego, superego para satisfazer uma razão. Razão essa que pode ser, por exemplo, satisfação e prazer. Satisfação e prazer é o que você quer. Portanto, como que você vai chegar nisso? Como que eu vou chegar a Deus? Vou usar o raciocínio lógico, abstrato, comum. Então, o raciocínio é o como. Ficou claro? É isso. É isso. Para chegar na razão absoluta, de novo, essa não está em você. Como que você faz para chegar nela? Tem que sair da razão da mente coletiva, em primeiro lugar, através de ideias novas, aquilo que você está Perfeito. colocando para a gente. Perfeito, perfeito, Laura, perfeito. Mas como? Como eu faço isso? Como eu saio da mente coletiva? Porque isso aqui tudo é mente coletiva, é psique. Sendo nada, Não, tá. É que assim, ó. antes. É que tá muito longe. Agora, como que eu saio disso aqui? Ah, criando novas imagens? Então, se eu tenho uma razão que utiliza-se de um raciocínio lógico para chegar a Deus, que nada mais é do que satisfazer uma necessidade, como que eu saio dessa lógica? Entendeu o que eu disse? Todos entenderam? Ana, você entendeu? Ariane?
Guilherme. Então, eu não estou vendo que você entendeu, Ariane. Não dá pra ouvir. Pode repetir a pergunta, fazendo favor? Como que eu, Marcos, hoje, entendo que hoje eu saio da necessidade? Aí o Álvaro falou assim, através do nada. Eu peguei e falei, mas está muito longe isso ainda. Aí ele falou, então, através de novas imagens. Aí eu perguntei o seguinte, se a minha razão para chegar a Deus utiliza-se de um raciocínio lógico, e para satisfazer a necessidade de chegar a Deus, eu utilizo formas pensamento disponíveis no éter, que são as imagens. Como que eu saio desse encadeamento lógico a qual eu estou hoje? Tem que introduzir a rotina de novo. A rotina pode ajudar. Tira a rotina. Queria levantar um outro ponto. Por exemplo, eu preciso ter ideias novas. Puxa, é assim, em algum momento, deixa a moto passar. Em algum momento da caminhada de qualquer ser humano, por uma necessidade, ele busca o quê? Imagens novas. Precisa ganhar mais, ele vai abrir um negócio, ele quer, por exemplo, de confecção, ele vai criar um modelo novo, enfim, ele começa a buscar. Pesquisar o melhor lugar, a Pesquisar. melhor confecção. Ele começa a buscar imagens. Essas imagens estão disponíveis aonde? No éter. No éter. Isso. Elas estão disponíveis no éter. Por quê? Porque a razão dele, o direciona para vir para o éter. Só que o que acontece? Vamos supor, a razão de chegar a Deus, tá bom? Vamos pensar assim. Tem uma necessidade, chegar a Deus. Quais são as formas pensamento que eu utilizo? As que estão disponíveis no éter. Então, vai sair alguma coisa diferente do que não esteja no éter? Não vai. Por isso que o como ele é tão previsível. Porque assim, tudo que existe no éter, ele já foi pensado. Porque já houve uma imagem. Porque já houve conjuntos acásticos ou arquétipos. Então já está disponível. Então, por exemplo, eu vou chegar a Deus como? Por religião, de novo. Religião, por conhecimento, por evolução, e assim vai. Portanto, a razão dele hoje o direciona para cá, para algo que já existe. Portanto, todas as formas de pensamento que existem nele
já são pré-existentes. Portanto, ele tem raciocínio? Tem raciocínio. Mas qual o raciocínio que ele está usando? Da razão do éter. E aí que a gente pergunta, você pensa ou você foi pensado? Por quê? Se você já foi pensado, todo o raciocínio que você tem, que nada mais são do que as articulações, todas elas vão utilizar a razão do éter. Portanto, qualquer imagem nova que seja gerada em você, serão imagens da onde? Do éter. Lembra da semana passada, a aula de imagens? Não adianta eu trocar imagens, tirar uma imagem e colocar outra imagem. Porque são imagens. Então, como que eu saio disso? Essa foi a pergunta, Ariane. Uhum. Não tendo apenas. Só que tem que falar alto para eles ouvirem. O Arthur perguntou se é para todo mundo. Eu falei, lógico, a pergunta é para todo mundo. Aí eu falei, fala alto para todo mundo ouvir. Só tendo algum desejo. Então, mas veja, tudo que você for falar e tudo que você for pensar, já foi pensado. Não, então. Tudo que você for falar e tudo que você for pensar, já foi pensado. Por quê? Porque está na programação. Por quê? O tempo, ele é... Cíclico. O tempo, ele é cíclico. Se o tempo é cíclico, todas as formas pensamento estão aqui. Todas as formas pensamento já foram pensadas em algum momento ela já foi pensada. Então você pega e fala assim, então tá bom, vou fazer um exercício de meditação. Estou dando exemplo, tá pessoal? É só um exemplo. A meditação vai te levar a um estado do quê? Lembra? A loucura? Passividade. O estado de passividade é o estado de inércia. Mas você fala, não é essa meditação. Então tá bom. Então assim, é aquela meditação onde você tem por objetivo relaxar. Reflexão. Uma meditação que tem por objetivo levar você a uma reflexão. Tá bom. Nesse caso, você vai buscar o quê? Formas de pensar no éter. Como que você sai disso? Tem que sair do estado do instinto. Tem que sair, lógico. Perfeito. Perfeito. Mudando. Perfeito. Mas veja, por exemplo, vamos falar momento 1 aqui, tá? No momento 1 de uma existência sua, através da razão, você buscou religião. É plausível? É plausível. Aí vamos supor, o Francisco, ele é católico. Aí eu chego nele e falo assim, então, Francisco, nós somos amigos há mais de 50 anos, não sei o quê, papapá, e eu tenho visto que você tem buscado Deus. Você é uma pessoa e você segue a Deus. Mas sabe o que acontece, Francisco? Nesse caminho que você está indo de religião, não leva a lugar algum.
Momento 2. Para o budismo. Porque lá no budismo, lá você vai ser feliz e você vai encontrar Deus. Por quê? Vamos trocar isso aqui. Vamos colocar filosofia. E aí piora, né? Porque filosofia tem um monte, né? Mas vamos pela filosofia, por quê? Pela filosofia você vai entender quem é Deus. E aí você passa um certo tempo, no momento 3, ele conhece a Ana Júdice e casa com a Ana Júdice, por exemplo. E aí a Ana pega e fala assim: então, Francisco, eu descobri que para chegar a Deus não adianta utilizar filosofia e nem religião, porque veja, quem na face da terra que utiliza de religião conseguiu se iluminar? Por quê? Se você pegar um exemplo de religião, um exemplo, seja ele qual for, e aplicar na prática, todos os descendentes, vamos supor, deveriam ter chegado aonde? No ponto de origem. É isso que a gente vê? Não. Portanto, não é que seja ruim, é que Não te tira do lugar que está. não tira você da posição que você está. Filosofia. Pô, eu acho a filosofia muito legal. Filosofia faz a gente pensar, filosofia é fantástico. Mas assim, mostra um filósofo que conseguiu se iluminar. Por quê? Vamos pegar Platão, por exemplo. Todos os descendentes de Platão deveriam ter se iluminado. Sócrates, mesma coisa. Carl Jung, a mesma coisa. E assim vai. Portanto, nenhum desses filósofos até hoje conseguiram gerar iguais a eles. Aí a Ana fala: então, você está vendo, Francisco? Por religião e por filosofia, não resolve. O negócio é, por exemplo, abrir uma seita aqui. Se a gente abrir uma seita, a gente vai fazer com todo, que é misturar filosofia com religião, mistura tudo, e disso aqui vai ficar, agora nós vamos conseguir. E assim vai. Todas essas formas, pensamento, geraram conjuntos acásticos, que geraram você. Portanto, como que você pode pensar algo diferente? Como que você pode utilizar uma razão diferente que não sejam essas daqui? Para poder sair disso aqui. Qual é o segredo? Ah, Marcos, o segredo é existir. Como que é, Ana? Não, a Ariane. Não buscar fora, está dentro de você. Isso. Então, você fala assim, olha, o segredo é buscar dentro. O segredo é existir. O segredo é, então tá bom. Mas, de novo, você está usando a razão de uma necessidade que já
Existiu. Mas não é quebrar a rotina, Marcos? Calma, calma, calma. Tô calmo, tô calmo. Calma. Como que eu saio disso? Entendeu? Se eu abro a janela, olho para uma estrela e vejo a luz dela que aconteceu há 10.000 anos luz, há 1.000 anos luz, eu estou vendo o passado. Se eu estou vendo o passado, eu estou aonde? No passado. Então, eu já aconteceu. Portanto, qualquer coisa, qualquer pensamento, qualquer imagem que eu vá utilizar, eu estou utilizando... O que já existe. Fala alto. O que já existe. O que já foi pensado. Como que eu saio disso? Eu saio disso gerando imagens novas. Tá bom. Se eu gerar imagens novas em você, eu posso estar te destruindo. Por quê? Porque essas imagens que existem no éter, vamos supor, essas imagens têm uma frequência 2 Hz. Por exemplo, as emoções, as experiências, as cargas, né? Geram uma frequência de 2 Hz. Se eu der para você uma imagem de 5 Hz, o que vai acontecer? Eu destruo você. Por quê? Porque você foi preparado para receber imagens de 2 Hz. Portanto, eu não posso gerar imagens novas em você. Por exemplo, nós estamos juntos há quanto tempo aqui? Vai, aqui 2 anos. Aqui 5 meses, 7 meses, 8. Eu gerei imagem de mundo bem melhor para você? Não ouvi. Tá todo mundo fazendo com o dedinho. Não, gente. Eu gerei alguma imagem para vocês? Não. Não. Eu induzi vocês a pensarem em alguma coisa? Não. Portanto, o que eu tenho feito para vocês? Vamos nessa linha. Porque se eu gerar imagens novas, se eu gerar formas de pensamento novas, o que eu estou gerando em você? Uma carga de frequência que você não está, talvez esteja preparado para receber. Certo? Não entendi, Ariane, fala. Eu não concordo. Então fala teu ponto de vista. Eu acho que nós, no que nós estamos vendo, está gerando sim novas imagens, que é do reconhecimento, que está dando essa sobrecarga e às vezes não estamos aguentando saber quem nós somos. É o que eu penso. Tá, mas eu não estou gerando imagem em você. Sim, mas eu estou gerando imagem minha, não disse que é você. Com o que eu estou aprendendo, eu estou gerando imagem. Eu entendi. O que você está fazendo é buscando imagens pré-existentes. Que eu não tinha acesso antes do que eu tô aumentando a consciência, aí vai... Não. A consciência é uma só, Silvana. Não, o consciente. Aí sim. Aí a gente, por exemplo, vai acessando mais formas
pensamentos que tem no éter? Então, você está... o que você está fazendo? Repete o que você disse, Silvana, por favor. Buscando. Você está... Não foi esse o verbo que você usou. Qual foi o verbo? Eu usei Acessando. acessando. Então, é assim, É. existe uma forma pensamento, uma só, que levou todo mundo ao erro. Ao erro? Vou repetir. Existe uma forma pensamento que levou todos ao erro, ao engano filosófico, que é o que você acabou de falar agora. Que achar que está acessando. Acessando. Porque, e na hora que você acredita que você acessa, o que você faz para suprir essa necessidade? Você cria dimensões, você cria novas imagens, você cria possíveis relativos, você começa a criar novas formas de pensamento que já foram pré-existentes. Então, esta forma de pensar, de acessar, gerou o quê? A necessidade. Quando gerou a necessidade, gerou o quê? O raciocínio lógico. Qual é? Como que eu chego? Como que eu acesso? Como que eu vou lá e pego? Como? Tá, então qual que é a palavra que eu... Através... Não, você usou a palavra certa. Você usou a palavra certa. O erro filosófico está no eu acessar. Quando foi mostrado esse ponto, razão, criou-se a necessidade de criar o quê? De gerar o quê? Dimensões, mundos. Cada dimensão ia ter o quê? Um conhecimento. E a evolução seria através do conhecimento. Nesse momento de eu acessar, eu pegar as imagens, nada mais fez do que deixar você preso, que é o que a gente fala, no tempo. Portanto, como que eu quebro isso? Através do que o Aldo falou e o Álvaro falou, da rotina. Que é fazer exatamente o que você não gosta. Porque você está indo contra a tua razão. Nesse momento você quebra a razão dos pensamentos que a gente vem falando, quebra o quê? As conexões sinápticas pré-existentes dentro de você, que geram as imagens através da amígdala, por emoções, por desejos, e assim vai. Até quando? Até você entender que você não acessa nada. E aí é o que o Álvaro falou. Quando você entende isso, o que acontece com você? Complementando o que o Aldo falou, sai do momento de instinto e até chegar no momento de espírito, através do quê? Do nada. Nesse ponto,
você chega no absoluto e na sabedoria. Porque não é a sua sabedoria. Não é você que vai pegar. É a sabedoria que se vai fazer presente por você. Ficou claro? Entenderam a diferença de razão e raciocínio? Ficou alguma dúvida? Satisfez, Francisco? Sim, bastante. Ficou alguma dúvida? Tem algum questionamento? Não. Qual que é a maior dificuldade do homem que vive no planeta hoje? Qual é a maior dificuldade? Reconhecer que tudo que ele fez está errado. Isso para ele é a maior dificuldade. Quando ele perder ou deixar de ter vaidade, orgulho, prepotência, avareza, soberba, quando ele parar com isso, ele vai reconhecer que tudo que ele fez até hoje tão somente foi utilizar formas, pensamento pré-existente no éter, para suprir uma necessidade de como chegar a Deus. Nesse momento, ele quebra a razão. Quebrando a razão, ele quebra a necessidade. Através do quê? De fazer o que ele não gosta. Por exemplo, todos aqui entenderam que a rotina era algo ruim. A gente mostrou que é algo bom. Porque a rotina nada mais é do que você fazer algo que você não gosta. Porque você está quebrando a tua programação. Só que também faz parte da rotina a arte de pensar. Por quê? Porque eu vejo muito isso. Estava até falando com o Aldo hoje à tarde. Aldo e a Leonora. Vem um americano e inventa um celular que fala com o espírito. Você já está dando essa ideia, né? O cara é PhD. O cara é PhD. Ele fez a faculdade lá em Minnesota. Alguém foi em Minnesota para ver a faculdade dele? Não. Mas ele teve uma ideia que era o celular para falar com o espírito. Ou barra de Axis. Você quer coisa mais ridícula do que barra de Axis? Que é colocar eletrodos na cabeça para ativar os 22 pontos que você tem no cerebelo. Ou você ativar os... Fala para mim, aonde que estão esses 22 pontos, por favor. Ele pegou 22 caminhos da Cabala, pegou 22 capítulos do Apocalipse, juntou tudo e montou um telefone que fala com o espírito. E aí vem para o Brasil e adivinha o que acontece? Um monte de gente entra nesse barco. Por exemplo, outro exemplo muito comum. E aí eu não estou falando mal, por favor, eu não estou falando mal, só estou falando para você começar a entender a origem das coisas. Para você começar a entender a quantidade de ciclos que você abre para suprir uma necessidade. É só esse o ponto. Tá? A força da atração, que é o que a gente vem falando sempre aqui. Tela mental. Aí vai um cara lá da escola aqui de São Paulo,
e inventa um negócio chamado tela mental. Só trocou o nome. Trocou desejo por tela mental. Trocou o nome de um conhecimento que já existia. E aí, você pode ter tudo o que você quiser. O que gerou nas pessoas? O cara é uma sumidade. Faz o seguinte, me dá 10 milhões por mês, que você vai ver o que eu construo. Quem de nós aqui, com um faturamento de 10 milhões por mês, não construiria o que foi construído? Precisa ser a sumidade para fazer isso? Meu amigo, você está construindo uma casa. Você pode construir uma casa com 5 mil reais por mês ou com 100 mil reais por mês. Aquele que ganha 5 mil reais, sabe o que vai acontecer? Ele vai na internet buscar o melhor modelo de piso, melhor modelo de ambiente, qual que é a cor que está sendo mais utilizada, qual que é a janela que está sendo feita. Aquele outro que ganha 100 mil, sabe o que ele vai fazer? Ele vai contratar um arquiteto. Então, me dá uma renda de 10 milhões por mês, para você ver o que eu faço em um ano. Portanto, pessoal, a gente precisa começar a entender o que aconteceu com todos nós. E a dificuldade, inclusive, que nós temos de colocar a rotina sobre nós. Por exemplo, há quanto tempo nós falamos de rotina? Você quer ver? Módulo 2, aula de Ayurveda. Quem está fazendo Ayurveda aqui? Por que não faz? Adianta falar para o outro que funciona se você não faz? Como que você pode saber que carne te tira do equilíbrio se você não deixar de comer carne? Estou certo ou estou errado, Guilherme? Tá certo? Eu não estou falando que é ruim. Só que o que acontece? O raciocínio comum fala que comer carne com sangue faz bem. Inclusive que na verdade a carne boa é essa, né? Fala que é- Tem que estar ao ponto. A carne é o ponto. Ponto bom passar, crua. Então, aí você pega uma forma que fala assim, não, a carne tem que estar mal passada. Porque essa que é boa. Tá bom. Só que ninguém fala que tem a cadavérica dentro dela. Que você está comendo defunto. Mas de vez em quando é bom comer. Qual o problema de comer? Agora, para você saber o que ela gera dentro de você, o que você precisa fazer? Deixar de comer. Sim, senão você não sente diferença. Senão você não sente diferença. Portanto, tudo que nós estamos falando aqui, o que a gente fala no primeiro dia no módulo 1? Testa. Eu estou falando para você acreditar no que eu estou falando? Não. Eu estou falando para você fazer o quê? Testar. Agora, nem testar você quer. O que está acontecendo? Só para retomar o que a Ariane falou. É lógico. Para que eu tenha chegado nessa forma pensamento, alguma coisa eu devo ter feito. Você concorda? Porque se eu estou mostrando uma lógica no que eu estou falando, no mínimo, eu fui buscar em algum lugar que não tinha no éter. Porque senão eu estaria utilizando as mesmas formas
de maneira diferente do éter. Teria inventado uma mesa, teria inventado um espírito, teria inventado um esoterismo, teria inventado, que nem agora eu estava escutando um rapaz falar, ele pega e fala assim, o mundo espiritual. O mundo espiritual. Porque agora ele falando. Hoje ele falando. Eu consegui, através do desdobramento, acessar o mundo espiritual. É bonito isso, não é? Não, eu acho bonito. Eu acho bonito. Tá, fala para mim como que você faz isso. Então, é que eu fui escolhido. Enfim, aí a gente volta a falar mais do mesmo. E eu não quero entrar nisso. Portanto, se o que eu estou mostrando é uma razão, um raciocínio de como ser e que está diferente de tudo que você já ouviu e do que existe, é porque não deve estar no éter. Não deve estar aqui. Marcos, Pois não. mas vamos pensar assim. Se, Vamos pensar, vamos lá. essa razão que você coloca, ninguém aqui tinha. Ponto. Tá. A partir de agora, desse tempo, começou-se a ter. Não. Quer dizer que daqui... Você não Sim, tem, essa forma... Você não tem Não, essa mas eu razão digo, ainda. esse raciocínio do jeito Tá. que você apresenta até então, Tá. essa lógica ninguém colocou. Pelo menos eu não conhecia. Tá bom? Então, a partir de agora, está sendo mostrado. Tá bom? Então, quer dizer que ao longo do tempo, isso daí vai começar a existir também no éter. Ou não? Ou não é isso? Não, não é isso. Ontem, Guilherme, nós falamos assim, ó. Vou relembrar o que a Silvana perguntou. Ela falou assim, o sonho, lembra a aula de ontem do sonho? O sonho, eu sempre estou repetindo as mesmas imagens, eu estou criando coisas novas. E aí, quando a Ariane falou, e quando eu estou vendo a situação acontecer e eu vou e acordo? Aí eu peguei e falei assim, existe uma diferença muito grande do que nós estamos fazendo no Ágora, do que tudo que já existiu na Terra. Nós estamos, desta vez, repetindo a mesma mensagem do Cristo de 64 mil anos atrás. Essa mensagem foi desvirtuada por uma pessoa que deu-se o nome de Deus Mitra. O erro aconteceu com esse senhor, chamado Deus Mitra. Portanto, o que eu estou falando também já existiu aqui. Mas existiu há 64 mil anos atrás. Esse é o ponto. Segundo ponto. Significa que eu estou repetindo, eu estou criando, eu estou mudando, eu estou dando o meu jeito. Não. O que eu sempre disse no Ágora, que você deve ser o nada. Qual foi o erro de 64 mil anos atrás? Do Deus Mitra. Eu fazer do meu jeito. O que eu estou falando é para você esquecer esta forma de pensamento. Voltando mais na história, ou caminhando mais para frente. Essa forma pensamento do Deus Mitra
se concretizou numa forma pensamento chamada Egito, na figura do Deus Akhenaton. Mitra. Mitra. Qual foi o Deus do Egito? O maioral. Deus. Amon-Ra. Esse era o Deus supremo do Egito. Quem era esse Deus? Mitra. Por isso que naquela escola se fazia cerimônia do sol. Por isso, dessas cruzes assim, ó, dentro de um círculo. Sabe aquelas cruzes que você tem um círculo assim, ó, aqui em volta? Todas essas figuras vieram dessa época. O que Atom ou Akhenaton fez? Ele reconheceu o erro e falou: gente, fizemos tudo errado. Esquece esse negócio de Órion. Esquece, nós não viemos de Órion. Nós viemos de onde? De cisne. Está tudo errado o que está sendo ensinado. Está tudo errado isso aqui. Apaga. Por isso que no Egito você tem duas figuras. A da cobra e do abutre. E o abutre comendo a cobra. A cobra é da onde? Órion. Que é da igreja. Exatamente. Né? Adão e Eva, esse negócio todo. Né? Então aí, o abutre não é o abutre, é o cisne, veio de cisne. Nesse momento, Akhenaton falou assim: está tudo errado. Vou mudar a capital e começar tudo de novo. O que fizeram com ele? Envenenaram ele. Inclusive a descendência dele, que foi Tutankhamon, que era filho dele. Portanto, essa linhagem no Egito foi apagada. Por quê? Porque você deve quebrar isso aqui de que forma? Através da rotina, que é fazer o que você não gosta. E fazer o que você não gosta consiste em você deixar de pensar o que você pensa. Esse é o segredo. Esse é o existir. Esse é o salto. Deixar de quê? De pensar. Porque se você pensa, você está indo buscar o quê? Imagens que já existiram. E por causa da razão a qual você segue, você vai buscar as imagens que você foi programado. Logo não vai sair disso. Portanto, o que o Ágora está fazendo, Guilherme, realmente, há 64 mil anos, voltando para agora. Por isso, agora. Que é fazer o quê? Que você chegue a Cristo, a consciência crística, através do nada. Que é o maior estado de consciente na consciência que você possa ter. Que é onde você deixa de pensar. Só que esta forma
de pensamento, para muitos, fala o quê? Vou deixar de pensar, eu vou ser o quê? Só que uma nave assim meio distante, né? Ah, eu tenho que pensar, porque eu tenho que saber, eu tenho que ter conhecimento, enfim, aí começa a cair de novo no erro. Entendeu? Pode haver uma confusão aí para quem escuta Fala, e, não, fala. e não tem um entendimento do jeito que nós vemos Do as nada. palavras. Do nada. Do pensamento e do nada. Não vou pensar, não vou pensar mais, vou ser uma plantinha. Não, Você não é nada, isso. eu vou ser um vazio. Não é o pensar que eu quero dizer. O que eu estou me referindo aqui é você deixar de buscar imagens pré-existentes. É você caminhar pela... Emoção. Deixar de caminhar pela emoção e por desejos. Deixar de caminhar por emoções e desejos. Por quê? Nesse momento, você vai deixar de articular formas de pensamento para suprir uma necessidade, que é emoções e desejos. Nesse momento, você deixa de pensar imagens pré-existentes. Nesse momento, você implanta a rotina, que é fazer tudo o que você não gosta, inclusive de pensar o que você pensa hoje. E ser a manifestação do todo. A manifestação do todo só será possível quando você deixar de querer, de ter desejos. Aí você se torna o nada, para que o todo se manifeste em você. Que não é mais do seu jeito, né? Que não é mais do seu jeito. Portanto, o que nós estamos falando aqui é o que a gente sempre vem falando. Não mudou nada. Talvez de uma outra forma, talvez de um outro jeito, mas a mesma coisa. Não é isso? Para complementar o que eu disse para a Ariane ontem. A segunda grande diferença do Ágora é você olhar para dentro, que é o existir. E a terceira grande diferença do Ágora é você, nessa caminhada, você vai, como você está no planeta, lembra que você vai ver uma imagem, escutar um som, um cheiro, um olfato, e vai também receber uma frequência de uma imagem. O que você vai fazer com essa imagem? Sai que esse corpo não te pertence? Não. Não. Por quê? Se sai desse corpo que ele não te pertence, o outro vai pegar porque pertence para ele. E aí não vai acabar nunca o pensamento. Perante uma situação nova, que gere em você qualquer tipo de manifestação voltada à emoção, o que você deve fazer? Entender a causa. Porque quando você entender a causa, além de você entender o porquê que você está sentindo aquilo, a emoção que está passando com você está resolvendo ela onde? No éter. Que é o que nenhum mestre até hoje falou na face da Terra. Que é outro ponto novo que nós estamos falando. Que na hora que você trabalha isso, você não resolve só você. Você resolve você e o éter. Logo, isso para nós do Ágora é ajudar a humanidade a se iluminar. Ficar na ilusão e no delírio de esse monte de porcaria que está aí, não leva para nós, não leva a lugar
algum. Para nós é fuga psicológica. Eu acredito que assim eu deixo bastante claro o que o Ágora quer e qual que é a proposta nossa. Eu acredito que não ficou dúvida, né? Sobre razão e raciocínio. Ficou? Acho que ficou claro, né? A Silvana quer perguntar alguma coisa? Oi, Silvana, tá sumida, hein? Pois é. Ô, Marcos, eu falei aqui uma coisa assim, né? Eu falei assim, então nós temos que ficar o tempo todo tendo um papo cabeça com o Éter. Como que é? Silvana, fala devagar, porque tá parecendo aquela voz dentro do tubo. Se alguém entendeu, quiser me ajudar, eu não consegui entender. Eu falei que nós temos que ficar o tempo todo tendo um papo cabeça com o Éter. Com o éter? É. Você entendeu? Ela tem que ter constantemente. Não, você entendeu, né? Não, você pode me explicar, por favor? Não, você entendeu sim, eu não vou te explicar nada, não, porque essa perguntinha sua eu já entendo também. Tá bom, então. Ficou alguma dúvida, pessoal da internet que está assistindo? Não estou acompanhando. Eu tô ali, ó. Pessoal nosso aqui, daqui, ficou alguma dúvida? Nenhuma. Ficou claro? Está claro? Acredito que sim. Precisa parar de correr, hein, cara? Tá correndo muito, hein? Obrigado, gente. Obrigado, pessoal da internet. Obrigado. Tchau. Até amanhã às 8. Obrigado, pessoal. Tchau. Fiquem em paz.